Boa tarde! Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 21, onde está falando classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então a gente já aprendeu todas as letrinhas do alfabeto, não é verdade? E a gente sabe que para formar palavrinhas, todas as palavras elas vão ser formadas por essas letras, né? Que podem ser consoantes, que podem ser vogais, né? E a gente viu também que nenhuma palavrinha ela pode ser formada só por consoante. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ler, até porque ela não vai ter um som. Já por vogais, elas podem ser formadas, ó, como a palavrinha eu, a palavrinha ai e a palavrinha oi. Já se eu juntar só consoantes, eu não vou conseguir formar um sonzinho. Se eu fosse ler aqui, eu iria ler BRC, DL e CJ, né? Eu não conseguiria juntar para formar um sonzinho só, formando uma sílaba. Então, as palavrinhas, consequentemente, elas são formadas por sílabas. Então, a gente vai ver que nunca vai ter sílaba formada só por consoantes, né? Para formar uma sílaba, tem que haver uma vogal, que é para que haja um sonzinho. Então, a sílaba é justamente esse sonzinho que a gente emite para formar uma palavrinha. Então, cada som que sai da nossa boca, a gente chama de sílaba, que é justamente cada parte das palavrinhas, certo? Então, a gente já sabe que existem sim palavrinhas formadas só por vogais, mas que nunca vão existir palavrinhas formadas só por consoantes. Existem siglas, né? Mas não são palavras. Siglas é diferente, né? Siglas é a abreviação, vamos dizer, de uma frase. Então, eu posso colocar siglas só com consoantes, mas palavrinhas não, certo? Então, aí, como vocês viram, né? A gente vai aprender hoje sobre como classificar as palavras quanto à quantidade de sílabas, certo? Vão existir aquelas palavrinhas que tem uma sílaba só, que tem duas, que tem três, que tem quatro, que tem cinco ou que tem mais, certo? Existem palavras de vários tamanhos, de uma sílaba, de duas, de três, de quatro, né? Tem aquelas palavras bem pequenininhas. Já tem palavras que a gente, ó, é bem grandona pra gente escrever, não é? A palavrinha mel é bem pequenininha, eu só escrevo um M, um E e um L. Então, mel é um sonzinho só, uma sílaba só. Já a palavra, ó, paralelepípedo, 7 sílabas. Vejam só que palavra grandona. Então, 7 sílabas é uma palavra grande. Então, isso quer dizer que eu tenho palavrinhas formadas por várias quantidades de sílabas que a gente vai aprender a classificar. Então, aí no livro de vocês, tá falando que sílaba é um som, né? Ou um grupo de sons que a gente pronuncia de uma só vez. Então, sílaba é aquele sonzinho que eu vou pronunciar de uma vez só, certo? Que eu vou abrir a boca para falar ele de uma vez só. Então, isso é uma sílaba, que vai ser cada pedacinho da palavra que eu falo de uma vez só, ok? Então, as palavras, como a gente já viu, elas vão variar da quantidade de sílabas, de uma, de duas, de três, de quatro ou mais. E a gente vai aprender como é que a gente classifica essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas, certo? Então, ó, eu disse a vocês que tem as palavrinhas que tem uma sílaba só, que a gente só vai emitir um sonzinho, só vai abrir a boca uma vez, né? Eu falei mel, eu só abro a boca uma vez. Quando eu digo não, eu só abro a boca uma vez. Pá, né? Só abro a boca uma vez. Então, essas palavrinhas que só tem uma sílaba, a gente classifica elas, ó, de monossílabas.
monossílaba. Esse mono vem de um. Palavras que têm apenas uma sílaba, eu vou classificá-las, ou seja, eu vou chamá-las de monossílaba. Monossílaba porque ela só tem uma sílaba. Na hora da separação silábica, eu vou separar as letrinhas das palavrinhas que só tem uma sílaba? Não, porque as palavras monossílabas, elas não se separam, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de palavrinhas monossílabas. Tá meio embaçadinho, mas acho que dá para vocês compreenderem, ó. Pé, mão, eu, mel, lei, dor, sol, fiz e ai. Todas essas palavrinhas, quando eu digo pé, eu abro a boca uma vez. Quando eu digo sol, eu não digo sol, eu digo sol, uma vez só. Então isso quer dizer que a minha palavrinha sol, ela só possui uma sílaba. E assim eu vou classificá-la como monossílaba. Então todas essas palavrinhas que são monossílabas, elas não se separam, certo? A gente escreve elas do mesmo jeito que elas são, certo? A palavrinha, ó, fiz, tia Lilian trouxe ela aqui destacadinha. Fiz. Eu abro a boca somente uma vez, certo? Então, para contar quantas sílabas as palavrinhas têm, a gente vai contar justamente quantas vezes a gente abre a boca, quantas vezes a gente fala pedacinhos para falar aquela palavrinha, né? Quando eu digo fiz, uma vez e acabou. Então, isso quer dizer que a minha palavrinha só tem uma sílaba e eu chamo ela de monossílaba. Todo mundo repetindo aí em casa. Monossílaba. Mono vem de um. Então, monossílaba são as palavrinhas que têm apenas uma sílaba, certo? Existem também, que foi que a Lilian falou, as palavrinhas que têm duas sílabas. Aqui, ó. Maca. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavrinha maca? Maca. Então, ó, contei, levantei 2 dedinhos, né? Maca. Isso quer dizer que a minha palavrinha, ela possui 2 sílabas. Maca. As palavrinhas que têm 2 sílabas, nós vamos chamá-las de dissílaba. Di vem de 2. Mono de 1, di de 2, certo? É só lembrar, ó, 2 sílabas de, monossílaba 1, mono 1, di 2, certo? Então, as palavrinhas que possuem 2 sílabas, nós vamos chamá-la de dissílaba. Todo mundo repetindo, dissílaba. Só vai mudar o comecinho da palavra sílaba, ó. Todos têm sílabas, tá vendo? O que muda é o comecinho. Coloquei disse, né? E coloquei o dis para formar dissílaba, né? E coloquei mono no monossílaba, certo? Então, mono vem de 1, di vem de 2. Aqui tia Lilian tem as palavrinhas de sílaba, alguns exemplos, ó. Casa, certo? Mesa, lápis, sonho, vida, gente e quarto. Então, para falar todas essas palavrinhas, eu vou abrir a boca 2 vezes, certo? Então, eu posso contar no dedinho quantas vezes eu abro o som. Abro o som não, abro a boca para emitir o sonzinho. Sonho, vida, né? Eu posso bater palmas, né, para a palavrinha que eu estou lendo. Vida. Bate palma quantas vezes? 2. Digo sonho. Bate palmas quantas vezes? 2 também. Ou a gente bate palma, ou a gente conta no dedinho, ou a gente conta na mente. Tô falando, ó, sonho. Abri a boca 2 vezes para falar. Então, isso quer dizer que a minha palavrinha, ela possui 2 sílabas. Sendo assim, eu vou chamá-la de dissílaba, ok?
A gente viu também que tem as palavrinhas, ó, de 3 sílabas. Pipoca. Vamos contar? Pipoca. Quantas sílabas tem pipoca? Super fácil, né? 3 sílabas, certo? Então, as palavrinhas que apresentarem 3 sílabas, nós classificamos como trissílabas. Palavrinhas trissílabas são as palavrinhas que possuem 3 sílabas, certo? Como exemplo, eu tenho caderno, estojo, mochila, cadeira, pipoca, que a Lilian já falou, deixa eu ver outro nome, macaco, né? É justamente a quantidade de vezes que eu vou abrir a boca para emitir cada sonzinho das sílabas. Ou eu digo macaco, 3 sílabas, vou classificar minha palavra como trissílaba, certo? Então a gente já viu palavrinhas com uma sílaba, que a gente chama de monossílaba. Palavrinhas com 2 sílabas, que a gente chama de dissílaba. Com 3 sílabas, que a gente chama de trissílaba, certo? Tri vem de 3. Mono 1, de 2, tri 3, certo? E a gente viu também que tem palavrinhas com 4 sílabas, mas também vai ter com 5, com 6, com 7, certo? Então, essa classificação para palavrinhas que tem mais de 4 sílabas, 4 ou mais, teve 4, 5, 6, 7, a gente vai dar um nome só, certo? É polissílabas, certo? Então, nas minhas palavrinhas que tiverem 4 sílabas ou mais, eu vou classificá-las de polissílabas, certo? Polissílabas vai ter uma quantidade maior, vai ter várias sílabas. Então, é 4 ou mais, certo? Monossílaba, 1, dissílaba, 2, tri, vem de 3, 3. E esse poli vai servir para as palavrinhas que têm 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. No caso da minha palavrinha, ó, apertada, eu digo apertada, apertada. Abre minha boca quantas vezes? Todo mundo respondendo aí? 4 vezes, não é verdade? Então, isso quer dizer que a minha palavrinha ela tem 4 sílabas, certo? Tem outro exemplo de palavrinhas polissílabas aqui, ó. Lapiseira, matemática, ó. Lapiseira, 4, polissílaba. Matemática já é maior. Eu disse 4 ou mais, a gente também classifica como polissílaba, certo? Felicidade, 5 sílabas, polissílaba. Foi maior que 4 ou com 4, a gente chama de polissílaba, certo? Então, essas são as 4 classificações das sílabas. Monossílaba, palavrinhas formadas por uma sílaba. Dissílaba, palavrinhas formadas com 2. Trissílaba, palavrinhas formadas com 3. E polissílaba, palavrinhas formadas com 4 ou mais, ok? Então, na separação, quando a gente vai fazer a separação silábica, né? Eu falo de separação silábica, eu vou separar as palavrinhas com um tracinho a partir, né, de cada sílaba que eu vou falando. Então, toda vez que vocês forem fazer uma atividade de separação de sílaba, cada sonzinho que vocês disserem é que vocês vão separar. Por exemplo, a palavrinha apertada, eu digo a. Para separar, eu tenho que usar o tracinho, né? A. Aí vou dizer per. Então, esse per é P-E-R. A per.
tá, e o dá. Apertada. Na separação, eu vejo que cada sílaba que eu faço, ela é separada pelo tracinho, certo? E quando a gente separa, automaticamente a gente vai ficar bem mais fácil da gente descobrir quantas sílabas tem cada palavrinha, não é? E nos casos em que aparecerem palavrinhas com 2 R's ou com 2 S's, eles nunca vão ficar juntos, certo? Eles têm que ficar em sílabas separadas, certo? Vou separar a palavrinha carro, tem 2 sílabas, carro. Mas os meus R's, eles não podem ficar juntos. Então, eu vou colocar o car e depois eu coloco o ro, certo? Separei, porque RR não fica junto na separação de sílaba. Tem uma palavrinha classe. Classe também tem 2 sílabas. Então, separei, ó. Classe. Os meus 2 S's ficaram também separados. Esse exemplo serve para qualquer palavrinha que tiver RR e tiver SS e nós formos separar as sílabas, certo? Já quando tiver, ó, o NH e o LH, eles não podem se separar. Eles têm que ficar na mesma sílaba, que é a família do nha, nhé, in, nhó, nhum, né? E a família do lhá, lhé, li, lhó, lhu. Então, eles não se separam porque eles formam uma sílaba juntamente com a vogal, certo? Eles formam um sonzinho, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, certo? Isso aí é bem fácil da gente entender, né? A gente vai contar quantas sílabas tem cada palavrinha para que a gente possa classificá-las em monossílaba, quando tiver uma sílaba, em dissílaba, quando tiver 2, em trissílaba, quando tiver 3, ou em polissílaba, quando tiver 4 ou mais, certo? Então, a atividade que nós realizamos em classe foi a atividade da página 21 até a página 22. Então, o primeiro quesito tem um trecho, né? Lá do nosso conto, O Céu Está Caindo. E vocês vão ver que aí tem palavrinhas que estão em destaque, que estão em negrito. Aí tem assim: releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas. Era uma vez uma galinha que andava ciscando embaixo de uma jabuticabeira, quando uma jabuticabinha seca caiu bem em cima da sua cabeça. A galinha assustou-se e pensou: meu Deus, o céu está caindo. E saiu correndo espavorida. Então, aí nesse trecho, a gente tem 4 palavrinhas que estão em destaques, não é? Que é jabuticabinha, cabeça, seca e espavorida. Então, o que é que vocês vão fazer com essas palavrinhas lá na letra A? Vocês vão separar a sílaba de todas elas, certo? A gente tem 4 linhas, então cada linha dessa vai servir para vocês separarem a sílaba de cada palavrinha, cada uma em uma linha, certo? Jabuticabinha, cabeça, seca e espavorida. Depois temos assim, ó, quantas sílabas cada uma dessas palavras tem? Complete a tabela. Aí tem jabuticabinha. Quando eu conto jabuticabinha, eu abri a minha boca 6 vezes, certo? Então, isso quer dizer que a palavrinha ela tem 6 sílabas. Então, vocês vão escrever o nome do número de sílabas. Se eu disse 6, eu vou escrever a palavrinha 6. Conta seca. Quantas sílabas? Coloca o nomezinho lá. Não é o número, é o nome, certo? Depois, vocês vão ordenar as sílabas de acordo com a cor dos quadradinhos e formar palavras polissílabas, que tem 4 sílabas ou podem ter mais. No caso aqui vai ter 4, né?
Então, vocês vão ver, são palavrinhas que tem no texto, certo? Então, aí, ó, vai ver as sílabas que estão de laranja, vai ordenar para formar uma palavrinha, as que estão de vermelho e as que estão de azul, certo? E vai escrever as 3 palavrinhas aí embaixo. Na página 22 tem assim, ó, classifique as palavras quanto ao número de sílabas, escrevendo-as na coluna correta. Então, a gente tem um quadro que tem várias palavrinhas, certo? Depois vocês vão classificá-las separando, colocando o que for monossílaba no quadro de monossílaba, que tiver uma sílaba, dissílaba aqui no quadro de dissílaba, que tem 2, trissílaba aqui, que tem 3, e polissílaba aqui, que tem 4, certo? Então, você lê, ó, a primeira palavrinha é folha, conta as sílabas de folha, folha. Tenho quantas sílabas? Tenho 2. Procura palavrinha com 2 sílabas, eu classifico de quê? De sílaba. Escreve folha lá. Aí vai para a próxima palavrinha, louça. Eu digo lou. Eu não digo louça, não. Eu digo lou. Um sonzinho só. Louça. Quantas sílabas? Conta e escreve. Assim vocês vão fazer com todas as palavrinhas, colocando-as nos quadrinhos corretos, certo? Essa foi a nossa atividade de classe e Tia Lilia vai gravar um outro vídeo explicando a vocês como será a atividade de casa de hoje, certo? Qualquer dúvida é só perguntar.